E surge um novo nome na diretoria, e neste ano aqui, aliás, no final do ano passado, nas eleições, que existiam duas opções. O André Negão, que muita gente já olhava, já percebia que não daria certo. E, infelizmente, aquela opção assim, é o menos pior e tal, que é o Augusto Melo. Como que você avalia até agora essa administração do Augusto Melo em 2024? Vamos lá. Com relação primeiro ao André Negão. O André Negão ser eleito seria assim, uma das páginas mais bizarras e patéticas da história do Corinthians. Por quê? Porque é um desqualificado, pode ser um cara simpático. Você conhece ele lá? Não conheço. Nunca falei com ele pessoalmente, já vi, mas nunca conversei. Mas é um cara que não tem qualificação. Dava pra perceber. Dá pra perceber. Você viu aquele debate na Gazeta que foi uma coisa constrangedora. Os dois, eu acho. Não, mas é que assim, é que o pessoal... Eu falei isso na época do vídeo. Que o pessoal tentou criar uma falsa equivalência. Os dois são iguais. Não, o Augusto podia não ser bom, mas o nível do André Negão destoava. Você vê que o cara não sabe falar. Quando você ganha a eleição, você vai fazer, vou tomar uma cerveja. Então, não falava coisa com coisa. E assim, era evidente que era um fantoche dos caras. Sim. Era evidente que ele não seria o presidente. Quem seria o vice dele? O vice dele... Era o Andrés, né? O Andrés. Era o Andrés, então. É isso. Então, a gente sabe disso, né? Mas mais que isso, ex-bicheiro, até baleado já foi. Um cara assim, é uma figura assim... Pra quem tá vindo de fora... Imagina um torcedor do Flamengo vendo aquilo, um torcedor do Palmeiras vendo aquilo, um torcedor do São Paulo falando, é isso aí que o Corinthians vai eleger? Tipo, vocês estão de brincadeira. É mais uma amostra do descompromisso da turminha da Renovação e Transparência com o Corinthians. Se esses caras se importassem com o Corinthians, o Andrés falaria, André, desculpa, irmão, tamo junto, tamo na caminhada. Não dá pra você, mano. Agora, o que aconteceu lá? O André tava lá faz tempo e tava esperando a hora dele. Chegou a hora do Roberto, chegou a hora do Mário Gobi. Ele ainda está lá. E ele falou, tem minha hora. E os caras falaram, então vai. Acho que até meio sabendo que ele não ia ganhar. Mas pra pagar essa dívida, talvez com ele, tá bom, é tua vez. Mas assim, não deveria ter acontecido isso. Ele não tinha qualificação pra estar lá. E o Augusto era o nome da oposição finalmente unificada. Ajuntou todo mundo. Porque na outra eleição tava rachada e o Duílio ganhou. Porque tinha o Mário Gobi e tinha também o Augusto. Se não tivesse a candidatura do Gobi, por exemplo, o Gobi tivesse junto com o Augusto ou vice-versa... O Augusto poderia ter ganho. Teriam ganho. Teriam vencido o Duílio, entendeu? Então aprenderam... E escolheram o Augusto para ser o candidato. Que faz parte da política, isso acontece. Que é normal. O discurso do Augusto é um discurso muito bonito. Né? Sempre foi na campanha. Profissionalizar, gestão técnica, colocar gente qualificada em lugares qualificados, fazer a marca Corinthians voltar a ser valorizada, trazer bons negócios para o Corinthians e administrar o Corinthians à altura da sua grandeza. Não sou sócio, mas votaria nele. Então, na época, claro, não, e lógico, e o outro lado era o André Negão. Ou seja, é claro, eu votei, é claro que eu votei no Augusto, entendeu? É claro que eu votei no Augusto e torci pra ele ganhar. E a festa quando ele ganhou lá no dia da eleição foi sensacional. Há quanto tempo você é sócio, Catalão? Cara, eu fiquei sócio logo depois que a gente caiu. Olha, faz tempo. Foi, a gente caiu em 2007, dia 2 de dezembro, maldito, 2 de dezembro. Mas logo depois eu fui... frequentava o clube? Assim? Não, mano, não, eu ia só pra votar. eu fiquei sócio pra ajudar, eu pago a mensalidade todo mês, se todo corintiano fosse sócio, era muito dinheiro na conta do Corinthians. Então eu fiquei sócio pra ajudar e pra votar. Então toda eleição eu ia lá pra votar. E eu tava falando do Augusto, né? Isso. Aí o Augusto vem com seu discurso muito bonitinho, ele ganha a eleição, todo mundo muito feliz. Cara, e logo de cara acontece uma coisa que acabou meio que, não digo afundando a administração dele, mas que causou danos irreparáveis, que foi o negócio da comissão da Vaidbet. Muito estranho. Ele ter trazido a Vaidbet, espetacular. Ele de fato trouxe o maior contrato de patrocínio da história. E o Augusto vendia essa imagem de que, olha, bom em trazer negócio ele é. Ele de renovar as placas com a Brax, em renovar e fazer fechar um contrato, bons contratos com a televisão e etc e tal. Nisso eu reconheço que ele foi muito bem. Só que aí é aquela coisa, porra, o cara que ele coloca pro marketing é o Sérgio Moura. O Sérgio Moura, aí olha que coisa, hein? Aí os caras assinam o contrato e dizem que tem uma comissão para um intermediário, que é uma agência que fechou o negócio. Beleza. É praxe no mercado. Beleza. A empresa escolhida é a X. Pensei, bom, essa empresa deve ter uma história de... Né, deve ser do ramo, deve fazer isso faz tempo. Aí você descobre que a empresa não é do ramo faz tempo, você descobre que a empresa acabou de ser criada. Porra... Mas o cara deve ser muito bem conectado, então, coitado. Né? Vamos dar uma chance pro cara. Quem é esse cara? O cara é amigo do Sérgio Moura. Porra. Entendeu? Então o que vocês estão falando para mim é o seguinte, que vocês fecharam um contrato de patrocínio,
tem o cara que é o diretor de marketing, a empresa escolhida para intermediar, bem isso, não é que intermediou, a empresa escolhida para intermediar é de um amigo e esses caras vão receber 25 milhões de reais ao longo de 3 anos. E para pagar a comissão não passou pelo financeiro. Então, é isso, e os caras negaram, e aí aparece o Rubão falando que não tinha comissão porra nenhuma. Independente do que vocês gostem do Rubão ou não, não é esse o ponto, o Rubão saiu atirando e falou, que porra é essa? Sim. Perguntei para você, não tinha comissão, agora vocês vão pagar 25 milhões para alguém? Aí você junta os pontinhos. Cassundé. E o Cassundé, no depoimento da polícia, ele falou, não intermediei nada. Me escolheram para isso. Marcelinho Mariano falou... Marcelinho. Então, isso tudo é o que todo mundo sabe. Aí você fala assim, porra, eu confiei nesse cara, eu achei que a coisa era séria. O Rosalá saiu por causa disso. O Rosalá saiu por causa disso. Outros Dizem que ele outros é muito saíram. sério. O Rosalá, eu já lancei a candidatura do Rosalá para a próxima eleição. O Rosalá com certeza é o nome mais qualificado que eu vejo lá dentro do Corinthians hoje. Eu espero que o nome dele ganhe força. Dizem que o Isabela poder... também, né? O Isabela também, a crítica que se faz ao Isabela é que ele deveria frequentar mais o Parque São Jorge. Entendi. Que ele passa mais tempo no Pinheiros do que no Parque São Jorge. Aí não dá. Aí não. Entendeu? Aí não dá. E aí, Isabela? Entendeu? Aí não dá. Entendeu? E esses outros caras estão lá todo dia. Sim, né? sim. Então, ou seja, isso arranhou a imagem do Augusto de uma maneira assim que é difícil você acreditar que ele não sabia de nada. Eu queria acreditar. Mas é difícil você acreditar. Então quer dizer que fizeram tudo pelas costas dele? Ou seja, Sérgio Moura, Cassundé, Marcelinho Mariano, os caras fizeram tudo pelas costas dele. Muitas ligações ali. Entendeu? Ou seja, é difícil acreditar. Você é a favor do impeachment? Não. Não sou por quê? Mas se for provado que teve um problema? Então, boa. Tem um inquérito rolando. Uma pergunta boa, Mickui. Não, várias. Várias. É que a gente brinca. Pô, até que... Tem um inquérito rolando. Se ele for indiciado, caiu. E tem que cair. E não adianta o pessoal falar, não, ele foi indiciado, ele não foi condenado. Não, foda-se. O presidente do teu time, toda a sua diretoria, ele foi indiciada por lavagem de dinheiro. Cai todo mundo, é impeachment na hora. Se isso acontecer, e há quem diga que pode acontecer, tem que cair. Mas não é esse o caso ainda. Isso ainda não aconteceu. E o que você teve foi um movimento de alguns conselheiros pedindo impeachment. Aí eu falei, beleza, qual que é esse movimento dos conselheiros? E nessa eu liguei pro Rosala, inclusive para trocar ideia com ele, para outros, conversei. Eu falei, esse lance do impeachment aí falou, eu não assinei. Meu grupo não assinou. A chapa tal e tal não assinou. Quem assinou, sabe quem foi? A chapa da turminha do Andrés, a chapa da turminha do Stadini, a chapa da turminha dos caras. Ou seja, não é que os conselheiros do Corinthians, Johnny, incomodados com o caos do Corinthians, com o Corinthians tá em péssimas mãos, tudo vai dar errado, falaram, vamos dar um jeito nisso. Não. É um grupo que quer o poder. É oportunismo. Ficou evidente que é oportunismo. Com o Mário Gobi como seu porta-voz, falando movimento reconstrução. Os caras que ficaram esse tempo todo fazendo o que fizeram com o Corinthians têm a cara de pau agora de assinar um documento chamado Reconstrução Corintiana. Ou seja, vai tomar no cu. Entendeu? Você quer enganar quem? Ou seja, eu sou contra o impeachment, todo corintiano minimamente sério agora é contra, porque sabe que isso aí é jogada política. Os gaviões estão super contra, todo mundo é super contra. Mas não quer dizer que não tem que investigar. Claro, ele tem que ser investigado. E o que me incomoda na gestão do Augusto é exatamente isso. Tem duas coisas que me tiram do sério aí. Uma é ele ainda estar com o Marcelinho Mariano ali. Com todas as suspeitas que envolvem esse cara, com tudo que todo mundo fala. Quem é Marcelinho Mariano? Então, a sua pergunta prova tudo. Se esse cara fosse tão importante assim... Ou melhor, se esse cara é tão importante assim, por que o Augusto... Ou melhor, se esse cara não tivesse importância nenhuma, se esse cara fosse um cara dispensável, por que o Augusto não dispensou esse cara ainda? O que o Augusto tem com esse cara que ele não pode largar esse cara? Que poder é o que todo mundo fica pensando, não sou só eu. Todo mundo fala assim, pô, o Augusto será que tá amarrado com esse cara? Qual que é? da base. Tem dois caras da base. Essa é a segunda parte que mais me incomoda, entendeu? A base do Corinthians, Augusto, e promessa do Augusto. O Augusto falava isso, gestão técnica, profissionalizar a base, fazer um negócio profissional. A base do Corinthians hoje, pelo que todo mundo fala, se eu estiver errado, por favor, me provem, que o Augusto venha a público e fale. Vessone toda semana. O Vessone toda semana mostra um jogador contratado novo. A base do Corinthians dizem que tá loteada. Dizem que nunca teve... Eu posso falar isso, mano? Eu posso, dizem, não sou eu que tô falando. Dizem que tem muito esquema na base. Aliás, entendeu? Todo clube... Sempre teve. Essa parte da base então, é o que todo mundo sempre quer. foi onde todo mundo mordeu, onde todo mundo se fez. Clubes mais profissionais acabaram com isso. A base do Palmeiras hoje é profissional. Tem executivos profissionais e é coincidência que os caras revelam os puta no jogador agora? Tá dando resultado. Então não ganham apenas os títulos. Estão revelando jogador e vendendo jogador por 300 milhões. E ganhando dinheiro. O Corinthians, por seu lado, vai e contrata o lateral reserva da Ponte Preta. Nossa. Por quê? Do Júnior da Ponte Preta.
O Corinthians vai e contrata o quinto zagueiro do Mirassol. Por quê? Eu vi um cara que era goleiro, aí ele parou de jogar no gol, foi pra... Ah, já tô com calor. Falei pra vocês não baixarem o ar-condicionado. Eu vi um cara que ele era goleiro, Catalão. E aí ele parou de jogar no gol faz 6 meses, agora é lateral direito e foi contratado. Então, essa daí foi bizarra. E essa daí foi tão bizarra que os caras voltaram atrás. Imagina, os caras contratam um lateral que era goleiro até o ano passado e o cara teve 33 minutos em campo como lateral. Que porra é essa, mano? Aí foram perguntar pros caras, a gente se enganou, a gente não sabia direito. Pô, se enganou, mano? Por que se engana? Você tá aí só pra isso? Teu trabalho é esse? Como assim você se enganou? Ou seja, você cai num papo desse, eu não caio num papo desse. Então, ou seja, com relação ao Augusto, tem coisas boas sendo feitas? Tem. O salário tá em dia hoje, ele fala isso. O Corinthians tá 2 meses pagando salário adiantado, tá tudo certo. Que é obrigação. Que é obrigação, mas os caras não faziam, não conseguiam fazer. Diz ele que tá trabalhando, o Pedro Silveira, que é o cara do financeiro do Corinthians hoje, é um cara sério. Eu sei que é. O Pedro com certeza deve estar conseguindo equacionar o negócio ali pra colocar todas as coisas em ordem, até entendeu? O Fred Luz tá lá. O Fred tá lá. O Fred, cara, eu fiquei muito feliz quando o Fred veio, só queria saber se ele de fato tá trabalhando ou não. Que ele não tem sala. Entendeu? Com o Marcelinho e Mariana, ele divide uma. Pois é. Mas eu queria saber se ele de fato tem autonomia pra trabalhar. Eu não sei, tá? Eu te falaria se eu soubesse. Eu queria saber se ele tá tendo autonomia pra trabalhar, se ele tá fazendo as coisas que ele... Eu espero que sim. Ou seja, eu espero que esse projeto que o Augusto vende de profissionalização ali esteja acontecendo. Mas é difícil acreditar que isso esteja acontecendo quando você vê certas coisas como as que eu acabei de falar aqui. Mas eu acho que muita gente conheceu depois da treta com o Andrés. Aumenta o ar aí. Olha lá, agora. Olha lá. Me enxugar, me preparar. Diminui, na verdade. Essa parte vai cortar, olha. Essa parte... Não, deixa que ficou legal. Essa parte vão cortar? Vamos lá, mano. O Andrés. A treta com o Andrés. Pra fechar, a gente tá indo pro final. Pra fechar, vamos lá, treta com o Andrés. Você já falou que é sócio, que eu sou sócio, eu tava lá pra votar e eu juro que eu não tinha a mínima intenção em arrumar confusão. Eu não queria causar caos nenhum ali, eu só queria aproveitar a oportunidade de pegar o Andrés. De falar pra ele coisas que ninguém fala. Que é uma figura importante no Corinthians. Claro que é. Ouvir. Claro que é, entendeu? Pra ele perceber que eu não sou Benja. Que eu não sou os menininhos de podcast que ele vai. Que eu não sou... Inclusive esses bunda mole da TV, quando ele vai lá, não alisam. Não tem coragem de falar. Sempre alisaram pro Andrés. Ninguém falava as coisas que tinha pra falar. Eu falei, eu com muita educação, eu respirei fundo, eu falei, com muita educação, eu vou falar tudo que eu... E nem falei, tá? Eu não falei 1/3 do que eu queria ter falado. Quem tava filmando? Porque eu... Era você? Eu peguei o negócio ali, liguei, né? Acho que ele achou que era uma selfie. Tipo, com uma mão você filmou. Com uma mão, falei, Andrés, tudo bem? Posso trocar ideia? Não sei o quê, papai. E comecei a falar as coisas pra ele. No dia da eleição. No dia da eleição, lá dentro, do lado das urnas ali, entendeu? Eu tinha acabado de votar. Minutos antes eu tinha passado pelo Mário Gobi. Dei um tapinha nas costas do Gobi e falei, grande Gobi, você é uma baita decepção você. E saí fora e fui votar. Eu fui educado, o Marião, outro amigo meu, xingou. Enfim, o Gobi é outra decepção também. Rompeu com os caras, depois voltou com os caras, é brincadeira, né? É lamentável. Vai nos podcasts. Então, e vai falar groselha nos podcasts. Aí eu vi o Andrés, falei, vou trocar ideia com ele. Pô, e tentei na educação. Como vocês viram, minha mãe ficou orgulhosa, tá? Só pra ficar registrado, minha mãe falou, filho, não parecia você. Só pra pessoal achando que eu briguei, você vê como, ó, minha mãe ficou orgulhosa, falou, filho, não parecia você. Mantive a fleuma, perguntei tudo com calma, falei, olha, o que você acha disso? E ele foi ficando nervoso. E aquilo que eu te falei aqui em off. Ele foi questionado. Né? Ele foi questionado, ele não tá acostumado, mano. O Andrés é assim, ele é o rei. Onde ele vai, o nego bate palminha, tira selfie com ele, ele acha que... Quem é esse cara pra me questionar? O que te irritou mais ali, não? Cara, só o final, né? Porque eu tava falando, ele falando as groselhas, eu rebatendo. E aí, é que assim, ele... Hora ele vira e faz... Ele tem essa mania. Você tá falando dele... Poxa, tá de brincadeira, mano? Nem meu pai faz assim comigo, mano. É pra sair na mão se o cara faz isso com você na rua. Você tá trocando ideia com o cara... Faz o caralho, mano. Fala direito, entendeu? E ele já é um senhor, já. Então, eu fui pesquisar depois quantos ele tinha pra ver se eu teria cometido um crime ou não. Ele tinha acho que 58, 59, enfim. Não que eu seja novo também, mas enfim, Sim. Mas tá, aí, beleza, ele mandou esse xi a primeira vez, aí uma hora falando, ele meteu o dedo aqui assim, eu fiquei quieto. Na segunda que ele meteu os 2 dedos, aí eu não aguentei, falei, mas eu fui educado. Falei, não encosta a mão, Andrés. Quando eu falei não encosta a mão, você vê que ele perdeu o rebolado. Sabe quando ele falou, filho da puta, e tá filmando o que eu faço, sabe? Começou a chegar uns caras do lado. E começou a chegar os seguranças, e nessa que começou a chegar os seguranças, ele começou a recuar e falar mais alto. Mas já tava saindo. Entendeu? Mas já meio que saindo e falando alto, não sei o quê. E eu falando, Andrés, eu tô na ideia, Andrés. Andrés, eu tô na ideia. Você que tá perdendo a linha.
Você, babá, não sei se ele me xingou de alguma coisa, e aí eu dei uma escorregada no final, falei, se você quiser ir lá fora resolver, nós vamos. Eu devia ter editado, porque me xingaram muito por isso, eu recebi muita crítica por causa disso. Muita gente gostou, muita gente falou assim, o cara é um idoso, quer ser machão, você vai bater em velho. Eu falei, claro que não, mano, foi na hora. Foi na hora, eu fiquei bravo, o cara ali, pô, o segurança olhando feio pra mim, o cara falando, eu falei, mano, quiser lá fora, nós vamos, pô. Mas pro seu canal foi bom. Cara, foi bom, não tem como negar isso, mas até isso me incomoda, porque parece oportunismo. Parece o tipo de coisa que você fez pra caçar clique. Entendeu? Eu não achei, Catalão. Eu sei que não. Você sabe que não, quem me acompanha sabe que não, quem me conhece sabe que não. É isso, entendeu? Eu tenho conteúdo, eu não tô ali porque eu tô fazendo gracinha, entendeu? Mas assim, ou seja, por vias tortas acabou. Pô, e aí assim que eu saí de lá... Você vai ter que agradecer o Andrés. Então, mano, olha que coisa. Ele deve achar que eu sou um oportunista, que eu me fiz as custas dele. Olha que merda, né? E aí assim que eu saí de lá, cara, meu telefone começou a pegar fogo, mano. Meu telefone tremia, todo mundo me ligando, mano, o que foi isso? Porque aí botei num grupo dos brother meus amigos de estádio, um mandou pra outro, pô, e aí, cara, que você vê que esse negócio de rede social é uma coisa louca, né? Mas você não tinha subido ainda no Instagram? Não, eu fui subir só de noite em casa. Nossa, e um monte de gente já tinha visto. E um monte de gente já tinha visto, entendeu? Porque um monte de torcedor queria ter feito aquilo. Então, mas olha que loucura. Aí aconteceu isso, meu celular começou a pegar fogo, a gente foi pra rua, que a gente ia almoçar, saímos do clube ali, fomos comer alguma coisa. Cara, eu andando na rua, os caras já começou a vir gente falando, mano, sensacional do caralho, que apavoro que você deu no cara. Eu falei, mano, como é que esse cara já sabe, mano? Aconteceu ali dentro agora, eu não contei pra ninguém. Que loucura, né? É louco, mano. O negócio assim, é de uma hora pra outra, o negócio... aí o Instagram bombou, o canal subiu, entendeu? Cuidado, hein, Augusto Melo. O Catalão rei no Parque São Jorge. Vamos falar das camisas, ó. Porque o Johnny, cara, ele é um colecionador. Quantas camisas do Corinthians você tem, Johnny? Mais ou menos. Umas 80, mais ou menos. Ou mais, não sei. Não parei pra contar. Essa, uma das mais... Eu acho essa uma das mais bonitas. Tem gente que tem uma birra com a camisa que não tem listra. Eu não tenho nada contra. Não, eu acho que mas tem gente que não... Eu entendo também. Pra você, qual a sua lembrança dessa camisa aqui? Fala aí, Johnny. Paulinho driblando assim na vila, vai passando. Eu também ia falar isso. Já toca pro Sheik, o Sheik, a bola, ela vem girando assim, no momento que o Sheik vai chutar, ela para, assim, ó. Ela para. Essa camisa e ela vai na gaveta. Corinthians e Santos, 2012, semifinal, foi absurdo. Que todo mundo... Isso, eu já tava falando com você sobre o quanto que as pessoas puxam o saco dos outros times e denigrem o Corinthians, fazem tudo de mal pro Corinthians, passam uma imagem ruim do Corinthians na mídia. O Santos, todo mundo é fã do Santos. Aquele jogo, todo mundo, o Santos vai ganhar, não sei o quê. E o Santos tinha um time muito forte, cara. O Corinthians vai perder e tal. Aquele dia... Não, e eu lembro que o Corinthians faz 1-0, um golaço do Sheik. Acho que o Sheik nunca mais acertou aquele chute, cara. Que foi um chute muito perfeito, assim, a bola foi assim... daquele jeito ali, não. Não, eu lembro que olhando, e o jeito que a bola veio, que você falou, que ela para e ele bate na bola, a bola vai, ela vai saindo. E foi bem no começo do jogo. Entra no ângulo. Então a gente, como corintiano, imanando foi uma massa do Santos depois que não salvou, mas a gente imaginava muito tenso. Já. Não, eu lembro uma bola que o Paulinho entrando sozinho, assim, os caras... A luz caiu, aí foi complicado. E o time do Santos muito forte, mas essa camisa pra mim é Santos. Corinthians e Santos 2012, muito bom. Eu já vou dobrando. E esse jogo do Mundial é muito bonito. A branca também é muito bonita. A branca também. Como colecionador, eu não gosto muito de camisa que tem muito patrocínio. Tem gente que gosta, né? E a Nike, recentemente, dessa época pra cá, deu essa opção de comprar blusa sem patrocínio. Eu prefiro sem. Eu também não gosto muito de modelo jogador, porque eu gosto que a camisa dure mais, gosto de usar e tal. Sim. É que a modelo jogador, o símbolo é meio colado, né? Ela é mais pensada na performance e menos na durabilidade. E essas camisas são apertadinhas, né? As jogadoras são mais apertadas ainda do que essas. E essa aqui? Vamos lá. O que vem à sua mente? Aí, cara? Morumbi, o Cleison, que subestimam o Cleison no Corinthians. O último paulista que o Corinthians ganhou, metade dele foi do Cleison, que ele naqueles quartas de final ali, ele fez um salseiro. Eu lembro do Jô. Josão. 2017, com essa camisa aqui, que eu acho que foi... O Jô foi um jogador muito importante no Brasileiro de 2017, que o Corinthians fez um primeiro turno histórico, um segundo... Normal, o segundo turno oscilou, mas conseguiu, né, manter o... Nossa, o Jô, naquele ano, ele jogou demais. Jogou demais. Eu lembro do Corinthians jogando assim com essa camisa listrada aqui, foi... E eu acho a camisa listrada a mais bonita de todas. Eu também prefiro. Nada contra a preta, mas eu acho a listrada mais bonita. Você prefere o segundo uniforme tradicional? Eu prefiro. Esse daí nem é tão tradicional, né? Que a listra não é... Sim. O catalão não gosta da borda branca, né? O pessoal reclama muito. Borda branca. Eu fiz uma montagem uma vez no Instagram substituindo, né? Mas nem tem umas que funcionam melhor com branco, eu acho. E não foi a Nike que inventou isso, que as camisas da Topper nos anos 90 para 2000 já tinha essa borda. Eu acho que a borda branca na branca, beleza.
Mas não na preta, talvez poderia... Mas é a questão da costura, né? Que, tipo assim, como eu sou defensor da camisa padrão torcedor, eu prefiro o bordado mesmo, porque dura mais. E quando eu era criança, a primeira camisa do Corinthians que eu tive de camelô, que é como a gente fala de feira, que vocês falam aqui em São Paulo, ela era falsa e ela não tinha o bordado. E quando eu vi as originais que os adultos tinham, eu queria ter a bordada. Eu tinha uma assim, Mickey, que era de camelô, e depois de 3 lavagens o símbolo do Corinthians começou a sumir. Assim. Aí eu fiquei com raiva, que eu fui no mercado com ela, me nossa, camisa do Santos. Eu falei, que Santos, cara? Que é Corinthians, mano. Era a camisa do perigo. Você vê como é que tava a camisa. E essa pra mim, essa aqui é a mais emblemática, hein? Calunga. Essa não é a de 90, né? Que a de 90 é um outro tecido. Mas quem que te lembra essa camisa aqui? O Neto usou, mas quem me lembra mais é o Marcelinho. Porque ela é a 7, a primeira que o Marcelinho usou. A de 94. Mas me lembra muito o Neto também. Essa camisa me lembra muito o Neto. E me lembra o Neto depois de 90, 92, até 93. Aqueles golaços que ele fazia. Porque era uma época, eu vou te falar assim, eu era muito pequeno nessa época, mas a gente já acompanhava futebol. Então, assim, sabe, final de semana, não tinha muito dinheiro em casa, o Corinthians com aquele time ruim, assim, o jogador bem tal. E aí, falta pro Corinthians, 0-0. Neto, pá, o gol, o Corinthians ganhava o jogo, todo mundo ficava feliz. Então aqui, ó, Neto. Mas nesse ano aí, em 94, o Marcelinho, que foi o primeiro ano de Corinthians, ele tem números de Messi, tá ligado? De participações e gols. Não ganhou título em 94, apesar de que ganhou a Copa Bandeirantes. Você, como torcedor, na época, você lembra dessa Copa Bandeirantes? Que eu não era... Vagamente. Porque foi a Copa Você ainda Bandeirantes... era bem menininho ainda, né? Eu tinha, em 94, tinha 9 anos. Mas a Copa Bandeirantes, ela foi entre o primeiro... Foi na época da Copa, do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Finalzinho ali, pós-Copa do Mundo, que antes de começar o Brasileiro ali, pra definir quem ia pra Copa do Brasil. Que depois o Corinthians ganhou. Depois o Corinthians ganhou. Então, e essa camisa da Calunga, eu acho que é uma das camisas mais históricas, assim, que eu mais amei do Corinthians, assim. Porque a primeira, né, que eu via, que eu me lembre, né? Eu acho muito legal esse sublimado, né? O sublimado já não é... A Nike já não adota essa tecnologia, né, de tecido. Não. Eu acho muito bonito com o brilho, né? Sim, fica... E é resistente, dura... Eu acho que tem 20 anos. Todas as camisas, a maioria das camisas dos anos 90 eram assim, né? Sim. Com essa camisa, o Marcelinho faz um gol no Atlético, você que é mineiro. Por cima do gol. Nossa, cara, é um gol lá. Acho que um dos gols que eu mais vibrei na vida, cara, foi esse gol. Que eu tava assistindo assim em casa, o Marcelinho, falei... O Marcelinho era muito gênio. O Marcelinho jogava muito futebol. Tipo, igual você tá falando que o Yuri não tem essa técnica. Não, Marcelinho deitava. Porque o pessoal fala, não, o Marcelinho batia falta. Batia falta, mas ele era um ótimo não era só jogador. Bater falta. Não. E essa aqui, Johnny, e aí? Quem que você lembra mais? Também do Marcelinho naquele gol na Vila que a gente tá falando. Né? É verdade, cara. Essa camisa é do gol da Vila. Mas pra mim, uma das mais bonitas. Que golaço, né? Aquele gol da Vila. Essa é muito bonita. Eu já vi você com uma de manga longa dessa aqui que eu achei absurda, cara. É praticamente a mesma camisa. Só que... Johnny, como é que você consegue as camisas? Fala aí. Essa daí eu comprei de um cara que chama camisastimão.com.br. Não sei se eu posso fazer jabá dele, mas ele é muito chegado meu. Então, eu custei a conseguir essa camisa, cara. Porque, tipo assim, tem vezes que tem camisa que vira drama, igual o Corinthians, né? Você compra a primeira e vem no tamanho tá errado, ou é falsa. Mas dá pra trocar? Sim. Aí às vezes sim, às vezes não. O drama depende de cada drama, é cada drama. Dessa daí eu comprei com a mulher no Enjoei, que é um site tipo o LX, né? Tá boa isso aqui. Não, mas não é essa. Eu comprei uma. Aí a mulher, não sei o que ela fez, que ela mandou pra outra pessoa. Aí eu nunca mais eu vi essa camisa. Aí tive que estornar no site. Aí depois que eu fui achar ela desse padrão. Eu gosto muito de camisa manga longa também. São as mais bonitas. E a Nike parou de fazer. Se eu fosse o Kaká Catalão, se começasse um movimento de alguma coisa, seria volta manga longa. Não, tem que voltar. Eu vi que os jogadores também não gostam muito, né? Mas... Não gostam... De camisa manga longa. Eles preferem a camisa térmica. O Cristiano Ronaldo joga com isso. É lógico que eles gostam. É muito mais bonito. O Sérgio Ramos joga de manga longa. Essa camisa calunga de manga comprida é um absurdo, cara. Todas. Manga longa. Eu faço questão. Sempre que eu vejo uma manga longa, mas que eu já tenho, eu tento comprar. Sim. Não, é raridade. Essa aqui de manga longa é muito bonita, cara. Não dá nem pra jogar bola com ela, nossa. Não dá. Você deixa guardada, entendeu? Eu vi que ano que vem, esse template total 90, o Corinthians vai voltar a usar. 20 anos. Vai ser a camisa 3. E a camisa 1 e a camisa 2 vai ser a alusão mundial, que vai ficar muito bonito também. E vai ter o escudo centralizado, que algumas pessoas também não gostam. Mas eu acho legal. Mas é mais remetendo tanto à era total 90 quanto à camisa do Mundial, que tá fazendo 25 anos. Sim, também. total. Então, eu vi que a Gabriela te deu um pacote. O que é isso?
Ai, Mick. Aí Agora eu que vou chorar aqui. É um trabalho do Marconi, que é o Guilherme Marconi, Mate Marconi, o Instagram dele. Ele lançou com as ilustrações dele uma camisa muito bonita. Ai, meu Eu acho que você vai gostar. Ô, Johnny. Cara, você Tem vem uns de adesivos Minas, aí também, Só você a pode- foto de vocês virem aqui pra mim já é um presente, cara. E ainda do Corinthians, gente. Pô. Muito, muito legal. Tem que ver o tamanho. Olha isso, cara. Camisa. Vou fazer um programa. É um. Como é que chama o nome mesmo? Olha. Mais largo? Oversize. Então Ó. é um tamanho mais complexo. Assim, é o estilo atual, né, da juventude. Putz, cara, que camisa Como tu é linda, um hein? cara antenado nas grande. tendências da moda da juventude. Pô, A ilustração Johnny. dele, o traço Johnny, dele é obrigado muito de coração, velho. Que de isso? verdade. bom. Eu que agradeço. Eu agradeço muito esse presente. Tá todo Camisa- mundo usando aí os influencers corintianos, então É. você tem que usar também. Vou usar, com certeza. E essa aqui eu vou lavar do avesso, né? Porque não pode, né, Mickey? Ah, senão, ó, esse aqui Só não bater na máquina. tem Teoricamente, tenta que lavar a tomar mão. cuidado. E muito legal o desenho, né? Bem feitinho. Não, eu fiz um vídeo com ele, ele fez todas as ilustrações do ano do Corinthians ali, desde a saída do Cássio, tudo, ele faz há anos já. O cara desenha demais, eu tô aguardando os novos desenhos dele pra fazer um novo vídeo, que é muito legal. Eu acho que tem que ter a campanha. Volta a camisa manga longa. Sim. Mas as mangas Isso aqui, longas, deixa elas eu aqui. acabaram justamente por causa de um lobby desse pessoal que vende as camisas E tem uma questão também de... underwear, não sei como é que chama. Do custo também, né? Que a camisa de manga longa, ela é mais cara, porque vai mais Sim. tecido. Sim, sim. Enfim. Mas o custo, no caso, porque, vamos supor, a Nike fazendo a camisa normal, sem manga longa, e fazendo aquela que é de baixo, ela produz 2 produtos, né? Talvez ela gaste o mesmo dinheiro e lucra mais. E também, lucra velho. muito mais. Tem uma questão financeira aí. E o Cássio, por exemplo, não transparece esse espírito corintiano, por Aí exemplo, né? é isso que eu ia Uma te coisa falar. que o pessoal pega no pé dele ultimamente. É isso que eu ia te falar. Cássio, uma decepção pra mim, Johnny. E Em qual você? sentido que você te decepcionou? Mano, ele... Assim, a sensação que eu tenho é que ele foi o bom funcionário. Um cara que desempenhou muito bem a função dele no período que ele ficou no Corinthians, mas muito longe de ter essa relação com o Corinthians. Porque você conhece uma pessoa não na hora do bem bom, assim, que é a hora que você tá com dinheiro e tem um monte de amigo e tal. Mas na hora que você tá na pior, mano, na hora que você tá numa situação difícil, que você vê quem tá do seu lado. E esse ano o Corinthians estava numa situação muito difícil, muito delicada. Aliás, já vem de anos em situações delicadas no Brasileiro. E eu nem discutia o Cássio jogar, porque eu também já dava pra perceber que fisicamente o Cássio já não entrega mais o que ele já foi. A velocidade. O tempo chega. O tempo, ok, eu imaginava isso. E ele é muito alto, pesado. Ele é muito alto, beleza. Só que quando ele vai pro banco, como seria importante ter um Cássio no elenco? Sabe? Um cara que é da casa, um cara que foi campeão mundial, um cara que vai mostrar, vai dar o norte pra galera que tá chegando. E é importante não necessariamente jogando. E o que ele fez quando ele foi pro banco? Eu não fico no banco, eu vou embora. Aí foi pro Cruzeiro. Você concorda? O que você acha? Fala Eu aí, acho, Johnny. igual quem fala mal do Neto. Eu acho que a pessoa tem todo o direito de falar. Eu vou defender o Neto, sempre. Mas, no seu caso, no sentido da sua opinião, acho que é totalmente sentimento de talvez metade da torcida. Se você não concordar, pode falar. Não, Johnny, mas tá se tudo você bem. pegar o Sócrates, como ele saiu, não foi tão assim, mas saiu o Marcelinho, o Edilson, a maioria dos jogadores sai e tem essa questão do ídolo, né, que a gente estava falando, e do CPF também, da pessoa humana. Eu acho que daqui uns 5 anos, quando o Cássio parar, a gente vai esquecer disso. A memória que vai ficar mais Sim. forte Sim, é ele sim, pegando sim, aquela bola sim, com o Diego sim. Souza e tal. Foi importante, sim. A história Mas dele eu também é- não gostei quando ele saiu, vamos dizer assim, Não. como da forma que saiu. Mas também deu a entender que já era banco, era para ser banco. Se ele não queria ser banco, infelizmente era para ele sair. Então, mas aí é assim, eu pensei, eu na minha cabeça pensei assim, poxa, sei lá, o Corinthians precisando como estava no Brasileiro de Um 2024. líder ali no elenco. Precisa de um líder, precisa de alguém, cara. O Fagner meio que eu pensei isso agora. E aí o Cássio fez o quê? Não tô nem aí, eu vou embora. Aí chegou no Cruzeiro, começou a fazer umas entrevistas, dando umas alfinetadas. É mais difícil. É difícil você brigar pra não cair. Aqui
Isso aí, não sei se ele falou de propósito necessariamente, mas O Cássio pegou é um mal, né? ídolo pra você, dos goleiros do Corinthians ou não? Sim, era pra ser o nome do meu filho, né? Mas aí ele É mesmo? que saiu do Corinthians, aí acabou esse projeto Sério, você tem um Cássio. filho, Johnny? Não, quando eu tiver, seria. Ah, Só que o entendi. projeto Cássio acabou já. É mesmo, Claudio, cara? o seu coração também foi partido? O meu coração também foi partido. Não foi só o seu. Mas ele ainda é ídolo demais. O melhor goleiro que aquela eu bola vi do jogar no Moses, Corinthians. assim, que ele pegou no Mundial, lembra aquela bola? Que... Aquele jogo do Nossa. Chelsea, cara, é uma das melhores atuações individuais que eu já Ele vi. podia não ter feito nada depois, falado assim, eu não vou, acabou. Entendeu? Tanto que em vários momentos ele viveu desse jogo ainda, né? Mesmo em momentos ruins, né? Ele ainda- Mesmo aquela memória. em momentos ruins. Então, Cássio, de verdade, obrigado por tudo, mas eu acho que ficou muito feio o jeito que ele saiu, assim. Não precisava ser desse jeito. Não precisava. Ele Ele podia poderia ter até- um jogo de despedida, né? Poderia fazer assim, eu vou ficar até o final do ano, eu sei que eu não vou jogar, mas eu quero ajudar aqui. Pá. Mas eu acho que é porque a gente, como corintiano, realmente, tipo assim, quem ama o clube é a gente, o corintiano, o torcedor. E aí, às vezes, a gente quer essa paixão. Tanto que a gente identifica essa paixão no Marcelinho, no Neto, Sim, né? sim, sim. Então, e o Cássio não transparece essa paixão em nenhum momento da mesma forma que a gente transparece. Ele Mas é um que ele dos maiores doou. doadores da arena. Não, tal. mas o jeito dele É o jeito é dele. o jeito né? dele. A gente não sabe, eu não sei, não posso falar como ele é no privado dele no vestiário com a galera, no Sim. treino. Às vezes ele, no vestiário lá, ele tá lá. Porque em campo ele xingava os caras pra caramba. Muito. Opa, opa, Aquela né? cara bonita. Assim. Mas acaba igual, vamos fazer um paralelo entre o Fabinho Soldado e o Alessandro, que era o último gerente, né? O Alessandro tinha um perfil mais low profile. E ele também foi capitão do Nossa, Corinthians, foi campeão do mundo. Eu acho o Alessandro Deveria ser, no vestiário ali, ele deveria ser sensacional, porque ele era capitão daquele como time. diretor, eu acho ele horroroso. Sim, mas é porque a gente, como torcedor, a gente, ainda mais do Corinthians, e eu acho que na função que ele também estava, como o Fabinho está, a gente precisa de alguém que fale, que dê satisfação das coisas que estão acontecendo. Exatamente. E ele não passava esse. Ô, Johnny, deixa eu te fazer uma outra pergunta, agora indo para um lado mais pessoal. Você mora sozinho? Como é que é? Não, eu sou casado. Você é casado? casado. Gabriel. Com a Gabi. Manda um beijo. Falei, Gabriela. Eu vou mandar pra câmera, que ela vai estar vendo em casa então. lá. E a minha esposa reclama, às vezes, dessa minha paixão. E eu vejo que a sua vida é muito Corinthians. Como é que é na sua casa isso aí, cara? Ah, não, ela apoia muito. Tipo, eu tenho o prazer de viver do lado da mulher que eu amo e que ela é muito que beleza. sensacional, tá sempre aí. Que Talvez bonito. ela me ame igual eu amo o Corinthians também, igual eu amo ela também. É uma relação, Não, porque não é triângulo fácil. amoroso. Vamos combinar aqui. Ficou emocionado. Ficou emocionado. É, mas é que é de verdade, igual o sentimento que a gente tem pelo Corinthians. Que É da hora. legal, cara. Amor é bom, né? Porque vamos combinar, a gente é meio maluco, cara. Não é fácil isso, entendeu? É Porque eu vejo que você tá emocionado, achando muito bonito isso. Porque, pô, imagina, você tem um monte de camisa, você fala de Corinthians, dia de jogo você fica meio maluco, e alguém conviver com... Aí que é foda, esse momento aí que a pessoa tem que suportar a gente quando você vê o É, lateral mano. não acertando um passe de 2 metros ali, você fica. Não, minha esposa fala assim, cara, o Corinthians perde, você se transforma. O Corinthians ganha, a gente... E eu imagino que pra conviver Que com... passe foram esses últimos 3 meses, né? Exato, nossa, e fala. Eu imagino assim, a Gabriela, para conviver com um corintiano, ela tem que. Meio que ela acaba sendo um pouco corintiana também, cara. Ah, sim, tem que torcer pro Corinthians, porque se o Corinthians perde, todo mundo sai perdendo. Igual, eu não sou digital influencer gigante, assim, né? Mas o pessoal às Não, vezes isso é pega. importante, Não, já. mas eu falo gigante, tipo assim, que eu não quero falar em nome de todos, nem em nome de. Eu posso falar da minha Sim, opinião, sim, vamos dizer. sim. Mas o pessoal fica falando assim, nossa, tem digital influencer que torce pro Corinthians perder, Tem, pra ele fazer tem, conteúdo. Não tem. existe isso, cara. Eu posso falar da minha experiência. Quando o Corinthians ganha, a rede social bomba muito mais, tipo Sim, assim, além do prazer muito maior que é ver o Corinthians ganhar, a gente que produz conteúdo, a gente quer ver o Corinthians bem, porque quanto Sim, mais o Corinthians tá lógico, bem, lógico. mais gera conteúdo também.